Igor Fernandes, começando mais um Geobaritano na área. O assunto de hoje, revoluções industriais aqui no seu Geocraft. Beleza? Vamos nessa, galera. Quer mandar bem numa prova? Quer tirar todas as dúvidas? Fique à vontade, seja bem-vindo. Vem aqui participar desse game show sensacional de geografia. O objetivo aqui, mais do que acertar, é entender o conteúdo, é tirar todas as dúvidas. Então fique à vontade para comentar, para compartilhar e deixar o seu like, beleza? Antes de começar os trabalhos, não custa nada convidar todos vocês para nos seguir aqui nas nossas redes sociais e Geocraft, para que você possa ter acesso gratuitamente a conteúdos como mapas mentais, resumos, questões desafiadoras, playlists com temáticas de geografia e muitos outros conteúdos. Beleza? Vamos nessa, que existe aí uma grande quantidade de coisas para ser vistas. Fonte de energia fundamental na primeira Revolução Industrial. E aí, primeira Revolução Industrial, século XVIII. Qual é a fonte de energia que dá o pontapé inicial? Letra A é o aço. Letra B é o petróleo. Letra C, energia elétrica. Ou letra D, carvão. Qual é a fonte de energia que se destaca como inovação na primeira Revolução Industrial? E aí? Bom, enquanto você pensa, eu vou te dar uma dica. Vou colocar aqui no vídeo, aqui em cima, um card com o Geobaritando de fases do capitalismo. Porque eu sempre falo para os meus alunos, revoluções industriais é um assunto que não cai do nada, não surge de uma hora para outra. Você precisa sempre lembrar que as revoluções industriais estão vinculadas a um processo de expansão do capitalismo. Então você decide, ou você faz agora revoluções industriais e dá um pulinho lá em fase do capitalismo, ou você dá um pulinho em fase do capitalismo e vem para revoluções industriais, ok? E aí, já respondeu? Vamos nessa? Fonte de energia fundamental na primeira Revolução Industrial, carvão mineral. Beleza? Tranquilo? Essa foi fácil, né? Só vou pedir para você tomar cuidado com uma coisinha. Eu falei ali no enunciado, fonte de energia. Muita gente já procura ferro. Calma. Ferro você vai identificar como matéria-prima. Lembrando que o carvão mineral ele foi fundamental no desenvolvimento e uso das máquinas a vapor, das ferrovias, ou seja, das primeiras maquinofaturas na Inglaterra. Tudo bem? Tranquilo? Próxima questão. Os fatores locacionais são fundamentais para a instalação e desenvolvimento da atividade industrial no espaço. Dentre os fatores locacionais, aqueles elementos que você precisa para poder produzir industrialmente no espaço, não podemos citar. Letra A, não podemos citar mão de obra como um fator locacional. Letra B, não podemos citar o clima quente. Letra C, não podemos citar fontes de energia. Ou letra D, não podemos citar os meios de transporte. Galera, é só pensar no seguinte, qual dessas opções não é um fator preponderante na instalação de uma indústria? E aí? Gabarito. Letra B, o clima quente. Lembrando, o clima vai ter uma importância muito grande no cultivo e na produção agrícola. Quando eu penso em atividade industrial, eu considero fatores mais específicos, como a oferta de energia, a infraestrutura de transporte, a proximidade com o mercado consumidor, a presença de mão de obra, ok? O clima sendo quente ou frio, dependendo da produção industrial, ele não vai afetar em nada. A indústria é fechada. Ela pode ter ali um equipamento que vai amenizar os problemas de um clima quente nesse caso, ok? Então, um fator que não está relacionado à produção industrial é o clima quente. Tudo bem? Lembrando também, galera, esses fatores eles vão oscilar em relação à importância de acordo com o tipo de indústria. Cada indústria passa a depender mais ou menos de determinados fatores. Beleza? Próxima questão. Sistema de produção que se destacava no século XVII, no qual havia uma divisão de trabalho entre os trabalhadores que ficavam em um mesmo local, acelerando e aumentando a produção. Esse sistema de produção que você está vendo na tela, que está ligado aí aos trabalhadores, em grande quantidade, no mesmo local, é o artesanato. Letra B, é a maquinofatura.
Letra C é a manufatura ou letra D são as indústrias? Tempo na tela. E aí, eu vou te dar uma dica. Observa o enunciado, tem uma informação precisa ali. E aí, foi? Vamos lá? Primeira informação precisa, o período ali, ó, século XVII. Século XVII ainda não aconteceu a primeira Revolução Industrial, como eu falei na questão anterior. Século XVII é um período pré-industrialização, é um período onde você tem um aumento da produção, mas quando você concentra pessoas no mesmo local, numa mesma estrutura produtiva. Como que eu chamo essa estrutura? Artesanato? Maquinofatura? Manufatura ou indústria? Gabarito na tela, letra C. São as manufaturas, beleza? Igor, por que não o artesanato? O artesanato ele é incipiente, ele está bem antes. Quando você tem o quê? O artesão, produzindo a partir da sua habilidade, com um menor uso de ferramentas, uma menor produtividade. Aí do artesanato você começa a concentrar pessoas, você vai criando as etapas de uma produção, você vai dividindo tarefas, colocando essas pessoas no mesmo espaço, gerando a manufatura. E aí a partir do século XVIII, com o carvão mineral, com o desenvolvimento da máquina a vapor, você tem as maquinofaturas, as indústrias aparecendo. Beleza? Tudo bem? Próxima questão. Essa é essencial. Essa é aquela que você não pode errar. Ela é tão simples que eu vou ler a questão, vou botar o tempo na tela. Enquanto eu leio, eu duvido você responder, deixar o like e compartilhar o vídeo. Você tem 30 segundos para fazer isso. Olha só. País pioneiro na primeira Revolução Industrial. O país pioneiro na primeira Revolução Industrial foi os Estados Unidos da América. Letra B, foi a França. Letra C, foi a Inglaterra. Ou letra D, foi a Alemanha. Qual país foi pioneiro, se destacou como primeiro na primeira Revolução Industrial, século XVIII? Letra C, Inglaterra. E aí, deu tempo de deixar o like, comentar aqui embaixo, compartilhar? Eu acho que deu tempo a gente fazer as três coisas. Lembrando, Estados Unidos, França e Alemanha terão destaque sim, principalmente Estados Unidos. Quando? No momento posterior, na segunda Revolução Industrial. Tudo bem? Tranquilo? Próxima questão. Qual das opções abaixo não caracteriza uma condição favorável para a industrialização inglesa? Porque tudo bem, a Inglaterra é um país pioneiro, porque ela reúne algumas características que só ela tinha naquele momento para iniciar o seu processo de industrialização. Qual das opções não é uma característica inglesa para iniciar o seu processo de industrialização? Letra A acumulação de capitais provenientes da exploração das colônias. Letra B, a concentração de mão de obra devido à política de cercamentos. Letra D, ou C, o Estado controlado pela burguesia, resultado da Revolução Gloriosa. Ou letra D, um zoneamento urbano em virtude de planejamento urbano prévio. E aí, qual dessas características não está ligada à industrialização inglesa? Não aconteceu. Letra A, acumulação de capitais. Letra B, concentração de mão de obra no mesmo espaço. Letra C, uma burguesia forte. Ou letra D, uma urbanização planejada antes da industrialização. Gabarito, letra D, um zoneamento urbano. Tanto não existia um zoneamento urbano que a atividade industrial, a primeira Revolução Industrial, ela traz como consequência uma urbanização desordenada. Eu tenho uma intensificação do êxodo rural, eu tenho um crescimento populacional nessas áreas, pessoas que vão chegar procurando emprego nessas fábricas, e aí eu tenho problemas estruturais, como falta de moradia, falta de saneamento básico, a fome, o desemprego, propagação de doenças que acabam afetando a vida dos ingleses que vivem nas cidades. Depois eu também vou estender isso a outras cidades europeias num contexto de urbanização desordenada. Tudo bem? Então, para quem acha que na Europa sempre se viveu bem, com excelente qualidade de vida para todos,
Nem hoje em dia é assim, mas naquela época isso era muito mais difícil. Ok? Beleza? Igor, a acumulação de capitais provenientes da colonização aconteceu? Sim, reservas de recursos, de capitais que vinham das colônias que estavam sendo exploradas. Concentração de mão de obra? Sim, porque devido à política de cercamentos, eu acabo expropriando trabalhadores rurais da Inglaterra para os grandes centros urbanos. Não vou ter uma urbanização planejada, mas já vou ter um crescimento populacional em determinadas áreas. Essa concentração populacional acaba servindo como mão de obra barata para a atividade industrial. E uma burguesia forte contribui? Com certeza, porque é o interesse da burguesia que passa a estimular um processo de industrialização, ok? Próxima questão. Na primeira Revolução Industrial, destacam-se: letra A, as indústrias têxteis; letra B, as indústrias automobilísticas; letra C, as boas condições de trabalho; ou letra D, a redução do êxodo rural. E aí, o que eu vou destacar na produção industrial inglesa na primeira Revolução Industrial? Letra A, as indústrias de tecidos; letra B, as indústrias de automóveis; letra C, as boas condições de trabalho; ou letra D, a redução do êxodo rural. Gente, pensou em primeira Revolução Industrial, você vai pensar em fábricas de tecidos, ok? Igor, por que não a B, indústrias automobilísticas? Porque o automóvel ele vai ser uma inovação ligada à segunda Revolução Industrial. Aqui eu estou falando de ferrovias, de máquinas a vapor. Professor, por que não as boas condições de trabalho? Com certeza não. Você já viu em história, já viu em geografia. A exploração da mão de obra, 16 horas de trabalho, de carga horária, a exploração da mão de obra infantil. Mulheres que trabalhavam também durante todo um dia numa produção extremamente degradante ao trabalhador. A redução do êxodo rural? Também não, pelo contrário. Vou ter uma intensificação do êxodo rural. Beleza? Ficou com alguma dúvida nessa questão, na questão anterior? Deixa o comentário aqui, fica à vontade. Aqui quem manda é você. Beleza? Vamos nessa! A expansão da economia industrial provocou um aumento populacional nas cidades, recebendo levas de trabalhadores vindos de zonas rurais. Esse processo, essa ficou fácil, hein? Esse processo de trabalhadores vindo de zonas rurais é conhecido como êxodo rural, êxodo urbano, migração pendular ou migração sazonal. Ela é tão fácil que quando eu botei para ler, já veio o gabarito. Êxodo rural, como eu acabei de falar na questão anterior. Gente, na dúvida, pensa no seguinte: êxodo é saída. Se eu estou tendo um processo de industrialização numa área e eu estou atraindo trabalhadores vindos das zonas rurais, consequentemente eu estou falando o quê? Que eles estão saindo do campo. Êxodo rural, saída do campo com destino à cidade. Beleza? Tudo bem? Vamos para a questão 8. Olha só. Indústrias que lidam com a produção de bens ou matéria-prima que será utilizada para outras indústrias. Então, quando eu tenho uma indústria que produz bens para outras indústrias, bens de grande importância, quando eu tenho uma indústria que produz matéria-prima para outras indústrias, eu chamo essa indústria de indústrias de bens de capital, indústrias de bens de produção, indústrias de bens de consumo ou indústrias de bens de consumo não duráveis. A letra C, bens duráveis. E aí, uma indústria que produz bens para outras, eu vou chamar de indústria de bens de produção. São aquelas atividades industriais que acabam produzindo equipamentos, produtos para outras indústrias. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Igor, mas o que seria indústria de bens de capital? Indústrias que produzem equipamentos para outras indústrias. E bens de consumo duráveis? São bens que são produzidos diretamente para você, para mim, para o consumidor, que apresentam uma elevada durabilidade. E bens de consumo não duráveis? São aqueles produtos que são produzidos para você, mas que não duram tanto tempo assim. Ok? Tranquilo? Galera, isso está relacionado a revoluções industriais, esse assunto? Sim, são tipos de indústrias. Não esqueça, bens de produção,
bens de capital, bens de consumo. Ou também chamadas de indústrias de base, indústrias intermediárias, indústrias, bens de consumo. Tudo bem? Tranquilo? Próxima questão na tela. Automóveis e eletrodomésticos, como esse da imagem, são classificados como? Então, como por exemplo, uma marca, uma grande marca de carro, uma grande montadora, produz um veículo e vende para o consumidor, esse produto ele é classificado como um bem de consumo durável, um bem de consumo semidurável, um bem de consumo não durável ou um bem de capital. E aí, automóveis e eletrodomésticos são bens de consumo duráveis. Por quê? Porque duram cerca de 10, 15, 5 anos. Mas, professor, eu comprei uma televisão há pouco tempo e ela durou 2 anos. Eu posso chamar de bem de consumo durável? Então, olha só. A ideia, quando você compra uma televisão, não é que ela dure 2 anos. Você tem a intenção de comprar e você busca aquele bem pensando que ele vai durar pelo menos uns 10 anos, uns 5 anos, uns 15 anos. Entretanto, por conta da obsolescência programada, e você vai ver isso quando a gente estiver trabalhando modelos de produção, como o toyotismo, você vai perceber o seguinte, que nesse processo de obsolescência programada, eu acabo tendo algumas produções que buscam criar mercadorias que vão durar menos tempo. Isso está relacionado também à crise do sistema fordista. Um dos problemas do fordismo, e a gente depois vai fazer um gabaritando só de modelo de produção, mas um dos problemas do fordismo era o quê? A durabilidade dos produtos. Se eu produzo uma geladeira que dura 40 anos, durante 40 anos, provavelmente aquela pessoa não vai comprar uma nova geladeira. Ou ela pode até comprar, mas aquela que está funcionando ainda, ela vai vender para uma outra pessoa que não vai comprar. Então, a gente percebe, infelizmente, para nós consumidores, que esses bens duráveis estão durando cada vez menos, por conta da obsolescência programada, mas também por conta da obsolescência perceptiva. Além de produzir bens que duram cada vez menos tempo, eu produzo também bens que passam a não ser tão atrativos em pouco espaço de tempo. Porque eu vou ter também por trás disso uma propaganda, uma influência, um apelo de consumo que vai fazer você querer trocar o seu produto em pouco tempo. Beleza? É a ideia do carro. Carros como, eu não quero falar marcas, mas carros recentes, que ao contrário daquele pequenininho chamado Fusca, que durava 60 anos, e até hoje você vê pelas ruas, você tem carros hoje que duram 5 anos, que duram, e aí quando eu falo duram é no sentido de peças se esgotarem e você não achar mais peça para recolocar, que duram 10 anos. Então você acaba tendo essa tendência a bens de consumo duráveis que infelizmente vão durando um pouco menos, ok? País pioneiro na segunda revolução industrial. Agora a gente está saindo da primeira revolução, já passamos por tipos de indústrias e vamos entrar em segunda revolução industrial. Qual o país pioneiro da segunda revolução industrial? Já falamos sobre ele. Letra A é a Holanda. Letra B é a China. Letra C, os Estados Unidos da América. Ou letra C, Portugal. E aí, qual país é o pioneiro? Se destaca na segunda revolução industrial, século XIX? Letra C, Estados Unidos da América. Lembrando o processo de industrialização dos Estados Unidos se iniciando pela região nordeste do país, como Manufacturing Belt, onde você passa a ter um desenvolvimento e a partir daí esse país se torna aí uma potência industrial, porque não é por acaso que você vai desenvolver também novas fontes de energia, novos equipamentos e novos modelos de produção. Beleza? Tudo bem? Lembrando, além dos Estados Unidos, você vai destacar um parceiro comercial dele no século XIX, o Japão, a Alemanha, a França e a Inglaterra. Tranquilo? São países que se destacam na segunda
Revolução Industrial. Inovação energética na segunda Revolução Industrial. Qual é a? Letra A é o carvão, letra B é a energia eólica, letra C é o petróleo, letra D é o carvão vegetal. Então, letra A é carvão mineral. E aí, qual é a inovação energética da segunda Revolução Industrial? O que você responderia aí? É o carvão mineral? É a energia eólica? É o petróleo ou é o carvão vegetal? Segunda Revolução Industrial, você tem duas inovações energéticas. Claro que eu só coloquei uma e está na letra C, é o petróleo. Petróleo, que vai ser a base também, a partir do petróleo eu vou ter o desenvolvimento das máquinas com motor a combustão. Então uma produção que fica cada vez mais intensa. Vou ter também o desenvolvimento dos automóveis. Então vou ter uma produção cada vez mais firme no sentido de produção. Muito próxima também a uma característica da segunda fase da Revolução Industrial, que é o conhecimento científico. Eu começo a aproximar produção e ciência. Então vou encontrar novos equipamentos, vou encontrar novas maneiras de produzir e novas fontes de energia. Ok? Igor, por que não carvão mineral? Carvão mineral é da primeira Revolução Industrial. Energia eólica, não. Antes da primeira Revolução Industrial, eu já tenho o uso da energia eólica, os moinhos de ventos, mas eles não serão utilizados como grandes inovações, grandes potenciais nas fábricas. Carvão vegetal? Também não. Tem um baixo poder energético comparado às outras fontes. Matéria-prima, não falei de fonte de energia agora. Matéria-prima que passa a ter papel de destaque na segunda Revolução Industrial. Letra A é o carvão, letra B é o aço, letra C é o silício, ou letra D é o ferro. Todas as opções dialogam com revoluções industriais, mas qual delas é a matéria-prima da segunda Revolução Industrial? E aí, o que você responderia? Carvão mineral, aço, silício ou ferro? Gabarito na tela, letra B, é o aço. O aço é a principal inovação enquanto matéria-prima da segunda Revolução Industrial. Letra A, carvão? Não, mais uma vez, carvão mineral é a fonte de energia da primeira Revolução Industrial. Professor, o silício, eu já ouvi no silício. Silício, ele é a fonte, ele é a matéria-prima, na verdade, da terceira Revolução Industrial. E o ferro? O ferro você acabou de ver, que ele vai ser a principal matéria-prima da primeira Revolução Industrial. Então, dentre as opções, a matéria-prima da segunda Revolução Industrial, letra B, aço. Ok? Difícil, galera? Tranquilo? Aproveita aí que a questão tá fácil. Deixa um like enquanto eu passo para a próxima. Será que você consegue? Vou contar até 3, vou passar a pergunta e vamos ver se você consegue. 1, 2, 3. A terceira Revolução Industrial, após a Segunda Guerra Mundial, foi motivada pela. Então, olha, agora eu estou na terceira Revolução Industrial. É um período mais recente, pós-Segunda Guerra Mundial, que é motivada, letra A, pela redução da desigualdade social, pelo aumento da preservação ambiental, pelos avanços tecnológicos na comunicação ou pela estabilidade geopolítica global. Então, o que vai contribuir para as inovações da terceira Revolução Industrial? A redução da desigualdade, o aumento da preservação ambiental, os avanços tecnológicos dos meios de comunicação ou a estabilidade geopolítica? Gabarito e letra? Letra C. Avanços tecnológicos nos meios de comunicação e transporte. É porque não ia caber. Ia ficar muito grande a alternativa. Mas lembrando que eu facilito a comunicação, principalmente a partir do final dos anos 80. Eu vou ter depois o avanço da internet, mas eu tenho telefone móvel, tenho os e-mails. Então isso facilita o desenvolvimento industrial e também o desenvolvimento dos meios de transporte. Eu consigo levar a matéria-prima e os produtos industrializados para todos os cantos do planeta. Eu costumo falar para os meus alunos de um exemplo que eu tenho aqui no Rio de Janeiro, da fábrica da Coca-Cola que operou, que funcionou aqui na Zona Norte, em Inhaúma. Como que eu vou conseguir produzir Coca-Cola aqui no Brasil, no Rio de Janeiro,
estando lá nos Estados Unidos, sem um avanço tecnológico nos meios de comunicação, seria impossível. Como que eu faço? Hoje em dia, por exemplo, eu monitoro as etapas produtivas, principalmente a partir do uso da internet. Eu posso instalar câmeras numa filial minha, sei lá nas Filipinas, e monitorar como está sendo feita a produção. Eu posso entrar em contato com uma empresa canadense para que ela faça o design do meu produto. Eu posso vender para um jovem ucraniano o meu produto, estando aqui no Brasil, porque estamos todos conectados a um meio de informação, de comunicação, que é a internet. Então, a terceira revolução industrial, ela tem tudo a ver com a globalização, com os meios de comunicação e transporte atuais. Beleza? Localidade de destaque na terceira revolução industrial, devido às inovações tecnológicas. Então, qual é a área que mais se destaca no mundo nesse período de terceira revolução industrial, início do século XXI, quando você vai falar de inovação tecnológica, de grandes empresas de informática, de comunicação, como Google, Facebook, dentre outras? Letra A localidade que mais se destaca é o Vale do Silício. Letra B, é o Centro Tecnológico de Pequim. Letra C, é o Centro Industrial de Berlim. Ou letra D, é o Centro Financeiro de Tóquio. Dei mole aí, ó. Troquei a C com a D, mas vai passar batido. E aí, a área que se destaca mundialmente pela produção tecnológica de informação, de softwares, entre outros elementos, é o chamado Vale do Silício, na costa oeste dos Estados Unidos. Beleza? Tudo bem? Vamos nessa! Quando analisamos a distribuição industrial a partir da terceira revolução industrial, que eu acabei de dar exemplos, percebe-se uma tendência a. Então, no mundo atual, com os avanços tecnológicos dos meios de comunicação, qual é a tendência das fábricas atualmente? Letra A, formar aglomerados industriais. Então, a concentração industrial é uma tendência. Letra B, é uma tendência a desconcentração industrial no espaço. As fábricas não ficam mais no mesmo lugar, elas vão se espalhando por países, pelo mundo. Letra C, a proibição da produção em países periféricos. Então, em países como Brasil, Argentina, México, África do Sul, essas empresas multinacionais não produzem, elas são proibidas de se instalar. Ou letra D, uma maior concentração industrial em países centrais. Então, essas empresas, essas grandes corporações, essas grandes empresas, elas estão se concentrando nos países desenvolvidos. Elas estão saindo dos países periféricos e estão indo para os países centrais? E aí? Letra B. Nós temos uma tendência, como eu falei, citei aqui exemplo da internet e tal, a desconcentração industrial. As empresas elas vão se espraiando pelo espaço geográfico mundial em busca de vantagens produtivas. Tudo bem? Beleza? Não posso falar dessas vantagens produtivas porque é a próxima questão. Olha só. Fator crucial para a produção industrial após a Revolução Técnico-Científica Informacional. Parou. Porque quando você pega esse termo, Revolução Técnico-Científica Informacional, às vezes você fica bugado. Calma. Revolução Técnico-Científica Informacional é um termo importante que se refere à terceira Revolução Industrial. Então, se você estiver fazendo uma prova e cair lá, Revolução Técnico-Científica Informacional, você entenda aí sempre que ele vai estar falando de um período atual marcado pela globalização, pelos fluxos comerciais, pelos fluxos de capital, ou seja, pela terceira revolução industrial. Tudo bem? Então, atualmente, um fator crucial para as indústrias seria letra A. Então, elas vão se instalar num lugar para produzir porque existe um aumento de conflitos e tensões no mundo. Letra B. Um fator crucial para a instalação, para a produção, é o protecionismo econômico dos países, dos estados nacionais. Letra C.
seriam as leis ambientais mais rígidas? Ou letra D, a ampliação dos meios de comunicação e transporte? E aí? Letra D, beleza? Galera, lembrando, esses meios de transporte são fundamentais. Outras características da terceira revolução, para quem ainda não percebeu pelas imagens. Ó, nessa imagem eu tenho uma linha de produção totalmente automatizada, tá vendo aí, ó? Máquinas que estão substituindo quem? Trabalhadores. Então você tem algumas características que você pode extrair das imagens. Nanotecnologia, robótica, o desenvolvimento da eletrônica, automatização da produção, o aumento do desemprego estrutural, ou seja, o corte de funcionários em função da substituição da mão de obra pelas máquinas, a terceirização do mercado de trabalho, são características dessa fase da produção industrial, dessa terceira fase. Tudo bem? Tranquilo? Vamos nessa. A globalização atual é marcada pela desconcentração industrial. Você acabou de responder isso. Muitas indústrias migraram para países como China, México e Vietnã. O principal objetivo dessas empresas que vão para esses países era, letra A, encontrar áreas com mão de obra mais qualificada. Então vamos lá. Eu vou ter uma empresa saindo dos Estados Unidos e indo para o México, porque a mão de obra mexicana é mais qualificada. B, buscar áreas que apresentem menor custo de produção. Então, vou ter uma empresa saindo, por exemplo, dos Estados Unidos e indo para a China, porque na China o custo para produzir aquele bem é menor. C, contribuir para reduzir os problemas sociais nos países de destino. Então, por exemplo, uma empresa sai da França e vai para o Brasil, porque o objetivo dela é acabar com a violência no Rio de Janeiro. Letra D, aumentar a inclusão digital nas áreas de produção. Então, por exemplo, vamos imaginar que a Samsung sai da Coreia, vai para, vamos supor, a África do Sul. Chega na África do Sul, ela começa a produzir porque ela quer acabar com a desigualdade, com a exclusão digital, melhor dizendo. Então ela vai distribuir celulares, tablets e outros equipamentos para aumentar a inclusão digital. E aí, qual o objetivo das multinacionais quando elas se instalam em países menos desenvolvidos? Letra B. Buscar áreas que apresentam menor custo de produção. Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte: indústria, essas empresas, elas querem o quê, principalmente? Lucro. Então elas não estão preocupadas, num primeiro momento, como principal elemento, com a violência, com a desigualdade, com a exclusão digital. Se eu tiver que colocar uma fábrica numa área de extrema violência, porque lá existe uma matéria-prima que só tem lá, eu vou colocar. Se eu tiver que colocar um depósito numa área marginalizada ou numa área de crescimento desordenado, onde as pessoas não têm nem o que comer, essa empresa vai colocar. Ela não está preocupada com as questões sociais de uma forma prioritária. Ela está preocupada em reduzir o custo de produção. Ela vai para outros países porque provavelmente ela vai buscar mão de obra barata, mercado consumidor, matéria-prima, transportes, leis ambientais mais flexíveis. Tudo bem? Então, áreas onde o custo de produção tende a ser menor, porque isso aumenta a competitividade dela no mercado global. É o caso da Apple, produzindo na China. Ok? Vamos lá. Áreas que apresentam uma elevada infraestrutura de comunicação, mão de obra qualificada, universidades e empresas inovadoras. Eu chamo essas áreas, eu dei o exemplo do Vale do Silício mais cedo. Então, essas áreas onde eu concentro universidades, laboratórios, mão de obra qualificada, infraestrutura de comunicação, ou seja, áreas de grande produção no capitalismo atual, eu chamo de zonas francas, de complexos industriais, de tecnopolos ou de megacidades. Essas áreas eu vou chamar de tecnopolos.
São centros de produção tecnológica. E essas empresas muitas vezes se colocam ali, como eu citei mais cedo, Apple, Microsoft, Google, Facebook, elas vão se instalar ali para poder usar todas essas vantagens para a sua produção. Então vão descobrir jovens talentos, mão de obra extremamente qualificada e de certa forma barata, vão encontrar equipamentos, infraestruturas que permitem as inovações e centros de pesquisas. Então tecnopolos são centros de produção tecnológica, o mais conhecido do mundo, o Vale do Silício. Beleza? Galera, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Volto a dizer, quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Vai lá no Geobaritando de Fases do Capitalismo. Mande bem lá também. Fica aqui o convite para que você possa nos seguir nas redes sociais. Ative o sininho também para acompanhar os novos jogos. Beleza? Um abraço, bons estudos. Valeu!